E aí o Pablo se opunha à circuncisão entre os gentios. O que você pensa sobre isso? Existem fontes que dizem que até mesmo os não-judeus podem fazer circuncisão. Não entendo o problema, por que Paulo dizia isso. Porque ele estava vendo um problema, que era o fato de as pessoas não quererem entrar para o cristianismo por causa da circuncisão. Então Paulo disse: não, se esse é o obstáculo, então não façam a circuncisão, não tem problema, sejam cristãos. Então esse é o argumento. Ele não faz por causa da lei judaica, mas porque se adapta. Para o judeu, age como judeu, para o grego, como grego. Ele não se interessa pela circuncisão em si. O que lhe interessa é ter mais adeptos em sua nova religião. E é por isso que ele permite que não façam a circuncisão. Mas a Torá ordena circuncidar um adulto ou uma criança de 8 dias. Se for uma pessoa que se converte e é um adulto, faz-se a circuncisão de adulto. Por isso, muitas pessoas na época de Paulo não queriam correr esse risco. Hoje temos procedimentos cirúrgicos e anestesia. Não é tão difícil, é só uma recuperação de alguns dias e a pessoa faz a circuncisão. Na época de Paulo não era assim, ninguém se arriscava desse jeito. Podiam morrer infectadas apenas por pertencer à nova seita chamada Religião de Paulo. Por isso não queriam participar dela. Paulo diz para eles: não, calma, tranquilos, não façam a circuncisão e sejam bem-vindos. Pronto, tirei essa barreira que vocês tinham e já era. Atos 15 há um debate. Simón? Simão, Tiago começa a debater. Tiago inicia o debate sobre a necessidade da circuncisão, gerando o diálogo, pois havia posições distintas sobre processos como esse na época. Seita, era um processo. Eles tinham se convertido, mas tinham vindo de Jerusalém? Anestesia, dificuldade, recuperação, circuncisão. Naquela época as pessoas ficavam loucas de se arriscar numa seita, numa religião de básica, assim, para começar. Sí. Que procedimentos cirúrgicos a circuncisão naquela época, as pessoas teriam que ser loucas para entrar numa religião se um dos procedimentos cirúrgicos era a circuncisão sem anestesia naquela época? Não, porque você não acredita nos princípios do judaísmo, e um dos princípios do judaísmo é que claramente o Messias ainda não chegou, então como você vai? Ou seja, uma pessoa que acredita em um falso Messias não seria considerada judia? Uma pessoa que acredita em um falso Messias não poderia se converter ao judaísmo. Um judeu que acredita em um falso Messias continua sendo judeu? Os discípulos de Jesus deixaram de ser judeus ao crerem que ele era o Messias? Eles continuam sendo judeus? Existem judeus ateus, e eles continuam sendo judeus. Claro, por isso que eu te digo. Ele se opunha à circuncisão de adultos, porque isso também foi mal interpretado, porque os outros queriam circuncidá-los logo de cara. Ele dizia: não, esperem, vamos dar regras básicas, algo como as leis noaíticas. E a cada Shabat, eles vão ter alguém que lhes ensine a Torá de Moshe, e vão entendendo aos poucos. Essa talvez seja a sua interpretação de duas linhas de Atos 15 entre os versículos 18 e 20. Já que você tem esse conceito, recomendo reler e conferir o que está escrito. É um debate. É o Concílio de Jerusalém. Quem vai fazer parte dessa nova religião e quais são os padrões? E o debate é: os gentios devem ser circuncidados ou não? Quais são as leis que devem cumprir? Devem cumprir a Torá ou não? Isso também está na literatura midrášica, também está na literatura judaica, se é necessário circuncidar ou não os gentios que se convertem, sim, mas o que acontece? Para fazer isso, você tem que rejeitar aquele que nós acreditamos ser nosso rabino e nosso Messias. Mas por isso eu te disse, há fontes que dizem que sim, pode-se fazer circuncisão em um não-judeu. Há fontes que dizem que sim, você mesmo agora está corroborando isso. E a outra corroboração é que, em Atos 15, havia uma postura anti-paulina. Na verdade, os piores inimigos de Paulo eram os próprios cristãos. Os cristãos são os primeiros a se opor a Paulo. Gálatas Sim, escrita. o que ele ensinava, havia muitas coisas que eram difíceis de entender, e acredito que principalmente por causa do desconhecimento da Halachá que ele conhecia. Dizem que ele estudou aos pés de Hilel, de Gamaliel. Talvez. De Gamaliel, desculpe, sim. Desconhece-se até hoje. Eu também sou um estudante, não pense que não. Eu também sou um talmide,
que se desconhece a halacha judaica. Então, claro, ainda interpretamos com olhos greco-romanos, por isso digo que fazemos parte de um movimento de restauração. Obviamente não sabemos tudo, estamos todos aprendendo, mas o que eu te digo é que nesse aprendizado vemos que há muita, como posso te dizer, afinidade com os ensinamentos dos Elohim, dos apóstolos, com os Midrashim. O que acontece é que o judaísmo atual, ou, no seu caso, o antimissionarismo, seleciona o que está, digamos, o que vai contra, ou contradiz eles, mas omite o que, digamos, poderia apoiá-los. Isso me parece uma desonestidade. Ok? Vou dizer o oposto. Quero apenas esclarecer algo sobre Paulo e Gamaliel, supostamente. Paulo era fariseu, Paulo? Sim. Fariseu dos fariseus? Segundo ele e o que escreveu, sim. Pronto. Segundo, Paulo foi enviado para perseguir cristãos em Damasco? Paulo? Nessa época não se chamava. Bom, então, Um erro dos Atos dos Apóstolos. Ele perseguiu a igreja. E sim, eles eram chamados de cristãos. Atos dos Apóstolos cita o termo cristãos 3 vezes. Terceiro, quem manda Paulo perseguir a igreja? Você se lembra? sim, os sacerdotes. Sim. Então imagine este cenário. Havia cristãos em Damasco na época de Paulo? Primeira pergunta. Segundo, os sacerdotes eram saduceus. Paulo era um fariseu dos fariseus. Duas facções que, literalmente, se matavam. Os saduceus crucificaram cerca de 6.000 fariseus. Estamos falando de pessoas assassinadas só por serem fariseus. Agora Paulo está fazendo favores ao líder dos saduceus, sendo um fariseu em Damasco. Um lugar onde os saduceus não têm nenhuma jurisdição para perseguir um grupo que, quem sabe deles que você mesmo mencionou, nem sequer se chamavam cristãos porque o conceito ainda nem tinha nascido. É como se me dissessem que o Papa está mandando o ISIS, o Estado Islâmico, perseguir pastafarianos nas Ilhas Maurício. É um cenário totalmente surrealista. Esse é o mesmo cenário em que Paulo diz que é aluno de Gamaliel. Então, é um texto que não é histórico. Sabemos disso porque, em suas cartas, nas cartas paulinas, Paulo nunca menciona Gamaliel. E isso faz muito sentido porque Gamaliel, quando foi presidente do Sinédrio, foi a partir do ano 26. E nessa época, Paulo ainda seria muito jovem e ele não era mais uma criança. E por isso, Gamaliel não cuidava dos jovens. Quem fazia isso era Ravi Shimon. Era ele quem cuidava deles. Essa narrativa não é possível. Ele não foi aluno de Ravi Shimon Gamaliel. Segundo, sobre as fontes. É o contrário. Eu não menciono as fontes que não são relevantes. O que faz missionários... Exato. O que os missionários fazem é pegar fontes que não falam sobre isso. Eles apresentam como se falassem disso. Por exemplo, o caso de Ruth Ravá. Desculpe, espero que você tenha lido todo esse Midrash. Mas quem ler esse Midrash verá que não trata disso, e sim da época, do sofrimento da era do Messias e semelhantes, certo? E te mostra a lista de personagens e por que cada personagem implica uma época de sofrimento. É algo muito mais amplo. O mesmo, vamos ver como é. Faz sentido um missionário tentar me dizer, olha, Nachmanides, o Ramban, te cita na disputa de Barcelona. Nachman afirma que, apesar de não participar da disputa de Barcelona, aborda isso em seu apêndice. Nachmanides cita Isaías 53 como sendo o Messias. Mas ele faz isso para refutar o cristianismo. Ou seja, toda a narrativa é um gol contra o cristianismo. Isso eu deixei claro desde o início. Independente de quem consideramos Messias, minha pergunta inicial era se existiam fontes judaicas, obviamente não sobre Yeshua. Se havia fontes judaicas que interpretaram Isaías 53, mas é que não. O ponto da sua fala e da do seu amigo. Talvez você não tenha visto meus 1.500 vídeos no YouTube ou, se viu, não ouviu isso de mim. Me surpreende, pois já disse, a aliança de fariseus e saduceus. Eu te pergunto se no Sinédrio só se juntariam de uma só corrente ou de todas as correntes. Eles tinham que ser de ambas, e só para consultá-los. Essa é a lógica, primeira, segunda e terceira. No Vita fala-se que houve uma aliança e um complô, certo? Entre fariseus e saduceus, por quê? Porque não tem
porque esse homem estava causando um alvoroço que podia fazer com que viessem de Roma e destruíssem tudo, certo? Sim, é porque o Novo Testamento é um texto que não conhece o que estava acontecendo na Judéia no século I. É um texto que foi escrito depois da destruição do templo e começam a fantasiar sobre como era o cenário, só para culpar os judeus pelo destino que Jesus teve por causa do que Roma fez. Ou seja, para livrar Roma de culpa, diremos que houve um complô de fariseus e saduceus, um cenário totalmente psicodélico na época. Não, as escrituras deixam claro que tanto os setores de Israel quanto os romanos tiveram parte na morte do Messias, certo? Ou seja, deixa claro, diz, certamente se levantaram contra o teu ungido, os judeus, os gentios, e digamos, e o mataram. Ou seja, por isso eu te digo, é um preconceito, vocês estão indo contra o preconceito cristão, certo? Você é quem está me citando a Bíblia cristã, você é quem acabou de citar. Tudo o que você me disse é da Bíblia cristã, que Paulo disse isso, que Paulo estudou com aquele que fizeram um complô, que Jesus, quando ele discute sobre o Shabat, que leu a Haftará, tudo o que você menciona é da mesma Bíblia que você diz que foi manipulada. É aí que a própria narrativa desmorona. Ou seja, é muito engraçado citar um livro que você sabe que, como fonte, é extremamente duvidoso. Como podemos sustentar? Recorramos aos Midrashim. O que eu disse foi que algumas partes foram ajustadas, mas há manuscritos antigos que esclarecem isso, certo? Então nós dizemos, olha, claro, porque nessa época o romanismo a tomou, por exemplo, e obviamente acrescentou certas coisas, e por herança passou para suas filhas. Nós chamamos Roma de meretriz e dizemos que ela teve filhas, certo? No sentido figurado. Muito do que a mãe delas absorveu foi herdado pelas filhas, e entre essas coisas, sim, eu reconheço, a judeofobia. Sim, que graças a Deus, bendito seja o Eterno, hoje isso não existe, ou pelo menos em uma escala menor. Ouvimos vocês, não por vocês, mas pelo Messias, pois queremos aprender sobre sua cultura, ou seja, se você me diz que hoje vocês são a luz das nações, primeiramente tem que reconhecer que aquele que veio como o indicado, como a luz das nações, é Yeshua, e é através dele que nós ouvimos vocês. Por isso, seguimos você, seguimos, não sei, Chapan, Galet, Ed e todos os rabinos conhecidos atualmente nas redes sociais, certo? Mas não por vocês em si. Eu acho que é o contrário. Por que há tanto amor por Israel, certo? Por que o cristianismo sempre apoia Israel? Por quê? Por ele, por Yeshua, pelo Messias, mesmo que tenha sido mal interpretado com suas falsas doutrinas, com seus acréscimos, ou como você quiser. Ainda assim, o amor permanece e você não pode culpar os cristãos de hoje, certo? Pelos cristãos do passado. Senão, você cometeria o mesmo erro que o cristianismo comete. Culpar vocês por alguns judeus do passado. Você culpa o cristianismo ou a atividade antissemita, certo? Pelo erro de alguns, certo? Ou pecados de alguns, da Idade Média, do obscurantismo, quando realmente perseguiam vocês, certo? Mas poderíamos fazer o mesmo, e não fazemos. Nós, Pelo menos esta geração. Bom, a vocês, por coisas que são, o cristianismo faz isso sim. Não falo dos cristãos. É preciso diferenciar o que a ideologia propõe nos textos das pessoas. As pessoas, que pelo menos no cristianismo, e isso eu percebi desde a guerra, muitos cristãos têm muita simpatia por Israel. E sim, o fator religioso, sem dúvida, é um dos fatores que mais influenciam para que tenhamos essa proximidade com Israel. Mas não por causa do judaísmo. E aqui, o que estamos falando não é se eles têm uma proximidade com o Estado de Israel, mas sim uma proximidade com as temáticas e a interpretação do judaísmo sobre o Tanakh. O cristianismo não tem simpatia pelo judaísmo. 2. O catolicismo, que é o ramo do cristianismo mais numeroso, também não tem muita simpatia por Israel. Na verdade, este Papa, que logo vai aparecer, não está em boas condições. É uma das pessoas mais ferozes contra o Estado de Israel entre os líderes mundiais neste momento. E então também não é o ramo primordial do cristianismo. O que devo dizer é que também não vamos culpar as pessoas. Claro, cada pessoa tem sua escolha de quanto da teologia adotar. A própria teologia cristã levanta, ou seja, desloca a culpa de Roma para culpar o judeu. Esse é o texto do Novo Testamento no Peshat, digamos. É a leitura simples. Não entendo qual é o drama. E isso não se trata de culpar cristãos. Simplesmente é isso que o texto diz. Qualquer um, vocês leram Atos capítulo 2, aí vem como é mesmo o nome dele?
Pedro e começa a dizer para eles: vocês são a casa de Israel. E começa a dizer que a casa de Israel matou Jesus. Acaso isso não é uma narrativa completamente culpando, ao dizer isso, ao dizer com esse tom que você usa, não é? Você já está partindo de um preconceito. E se ele tivesse falado isso de outro jeito? Com as mesmas palavras, mas buscando reconciliação. Tipo, Como por exemplo, vocês... casa de Israel que mataram o Messias. É igual. Culpe a casa de Israel pela morte do Messias. Está atribuindo a culpa ao coletivo judeu? Todo aquele que condenasse Israel então seria antissemita? Fazer uma generalização sobre os judeus é claramente algo errado. Os profetas não condenaram Israel em algum momento? Os profetas citaram as atitudes nacionais de Israel, não para condená-los, mas para dizer-lhes Não é? que eles sempre têm esperança. O Novo Testamento não faz isso. Ou não? Por exemplo, me dê um exemplo e eu te mostro como já dizem que tudo ficará bem. Por exemplo, eu li sobre os profetas que muitos falaram, tipo Ola e Oliva. Sim? Sim. É sobre Oséias, o profeta Oséias. E o que você diz? Então, bem, ele disse, uma se prostituiu, a outra também seguiu seus caminhos, e ambas pagariam por isso. Agora você me diz, sim. E como isso termina? Porque um judeu fala contra seu povo, ele é antissemita? Mas como isso termina aí? Oséias diz, Lo ami, lo ruhama. Diz, não é meu povo e não recebeu misericórdia. E todos os profetas, não, espera aí, qual é a diferença? Que Oséias começa dizendo isso para chamar a atenção de Israel. E o que ele diz depois? Ele diz, a aliança é eterna, vocês são meus filhos. Eu amo vocês. Bom, O Novo Testamento não age assim. Seu método não é esse. Isaías castiga e repreende, mas tranquiliza com uma promessa eterna. Vocês vão voltar. O Novo Testamento não é, vocês são os maus e pronto. ponto. Vou mencionar uma frase do Brita Hatachan. Todo Israel será salvo. Procure, se você encontrar, procure onde está. Todo Israel, Romanos 11. Todo Israel será, aliás, diz, Deus rejeitou Israel? De maneira nenhuma. Ou seja, ele diz tanto uma coisa quanto a outra. Tanto uma coisa quanto a outra. Eu te recomendo... Mas o que é Romanos? Por favor, me diga o que é Romanos. Porque a Escritura diz, de fato, por isso nós temos a aproximação com Israel, vamos defendê-los até o fim, e você sabe do nosso apoio, certo? Por isso mesmo. Porque se fosse só condenação e destruição, nós diríamos, como se disse em outras gerações, que se dane Israel, que fiquem sozinhos. Não, muito pelo contrário. Por quê? Porque permita-me te fazer uma pergunta, então, nesse sentido teológico. Uma pessoa, um judeu que nega Jesus, não se batiza e nada disso vai ser salvo? Acredito que sim, pois ele veio pelos doentes, não pelos justos ou sãos. Ou seja, você está indo contra o Evangelho. Porque diz a interpretação do Evangelho. Por isso, o que diz explicitamente... Marcos 16, que diz, quem não se batizar, ou João 3 também, quem não crer e não se batizar não será salvo. Procure a citação exata. Se quiser. Quando Yeshua é pregado em seu contexto, e o Yeshua histórico, certo? Não o Jesus da cristandade. Se você me disser, se eu rejeito um Jesus que te faz comer porco, eu te aplaudo e estou com você, entendeu? Mas Yeshua jamais disse, comam porco ou não guardem o Shabat. Não. Disse que quem crer será salvo, quem não crer não será salvo. Salvo se batiza, então será salvo porque ainda não é. Olha, me escuta. Se você encontrar alguém que se sente Yeshua, um conhecedor da Torá, da Halachá, que existem, e sabemos disso, mas que estão ocultos, porque se escondem, porque senão seriam, não digo apedrejados, né? Mas pelo menos execrados, certo? Sim, eles existiram e existem, e sabemos disso, mesmo com sua reação. Inclusive, eu te digo mais, eu publiquei os nomes deles, e eles me pediram, por favor, não faça isso, porque eu estou na comunidade, e se eu disser que sou um crente em Yeshua, eles me tiram e me expulsam diretamente. E bem, nós sabemos, há histórias inclusive de casos assim, de rabinos muito influentes, certo? Que alguns até foram apedrejados, certo? Não estou falando de muito tempo atrás. Então, aonde eu quero chegar? Se alguma vez você encontrar um judeu que fale de Yeshua no seu contexto, preste atenção, porque eu acredito que você tem. Eu, com prazer, escuto e faço ele fazer techuvá. Eu faço isso com prazer, que ele faça techuvá e saia da idolatria com muito prazer. Vou te explicar Romanos 11 para que você não se confunda com essa carta. O que é Romanos?
Paulo, ele tinha viajado por muitos lugares para formar comunidades, mas um dos lugares onde ele ainda não tinha estado era em Roma. Em Roma, como essa nova comunidade era composta, era algo que Paulo ainda não tinha enfrentado dessa forma, pois havia uma quantidade significativa de judeus. E por isso, Paulo precisa abordá-los de uma forma diferente de como fazem todas as suas outras cartas. Peço que você compare as coisas que ele escreve aos Gálatas com as coisas que ele escreve aos Romanos sobre o tema de como é a perspectiva dele em relação aos judeus e ao judaísmo. Em Gálatas, não. Os da carne são filhos da escrava, enquanto os do espírito são filhos de Sara. E começa a ser... Isso é Gálatas 4. Vira várias coisas que a gente fala. Esse cara... Claramente, o que ele quer é convencer. Eu estou te dizendo o que está escrito. Eu não interpreto. Não, eu não interpreto. Eu leio. Estou apenas relatando o que está escrito. Então pegue sua lei e o que você diz é uma coisa. A interpretação é diferente e você segue a do cristianismo. Eu não interpreto. Eu não interpreto. Eu leio e vejo o que está escrito ali e pronto. E se ele estiver falando do lado carnal e espiritual, mas foi mal interpretado? Ele falou explicitamente. Os filhos... É que, basicamente, ele diz que os que são de Israel não importam. O que importa é o... Que creiam em Jesus, porque são filhos espirituais. Os que... A carne, porque isso é pela carne, sempre vai acabar, e todas essas coisas. Também comete o erro de dizer que o Sinai está na Arábia. Em todo... Seja como for. Romanos não é o caso. Romanos é uma comunidade cheia de judeus. Ele não vai dizer aos judeus, vocês são filhos da escrava. Ele não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque o próprio Paulo diz seu método. Ao romano, ajo como romano. Ao judeu, ajo como judeu. Ou seja, para o judeu preciso usar uma abordagem diferente. Por isso ele escreve assim: não, a lei é eterna. Mas em outros trechos ele diz que a lei é como uma sombra do que virá. Não lembro até a expressão que Paulo usa. Mas isso está... O que ele está dizendo é em termos halásticos. E eu te dou um exemplo. Por exemplo, a halachá daquela época, não sei, agora não se permitia colocar vinho de um estrangeiro, certo? Então, bem... Diante de um judeu, não tomaria vinho de um estrangeiro, mas com um estrangeiro, sim, porque isso é halachá, não é Torá, não é mishpat, não é um mishpat, certo? Isso está na halachá, e ele respeitava a tradição judaica. Para os judeus, ele chamava de fracos na fé os que não tinham sido libertos da tradição que se impunha como mandamento do Messias. Você acha que toda a tradição é Torá? Toda a halachá é Torá? Eu acho que sim. Ou seja, eu acho que você coloca no mesmo nível. Eu acho que a halachá faz parte da Torá. Sem dúvida. Exato, porque sabemos como pensar. Aí, No entanto, nos outros, fazemos uma divisão do que se chama mitzvot de Oraita e mitzvot de Rabanã, que são, digamos, leis. Caraítas. Você considera os caraítas judeus? Certo? Você considera os caraítas judeus? Os caraítas? Sim. Sim, São judeus? são judeus. Só que tem um problema com eles que se chama mamzerut, que é porque seus casamentos foram feitos com um processo que, na minha opinião, não é correto. Casar-se com eles é um problema que se chama mamzer, mas que são judeus, porque se mantiveram entre eles. Só que seus casamentos e a halachá, Eles interpretam que toda a halachá é Torá. os judeus, nós somos um povo, não uma religião. Se há um judeu ateu, eu o considero judeu. Se há um judeu caraíta, eu o considero judeu. Simplesmente que tem, sim. Na minha opinião, não está correta. Minha pergunta foi se eles guardam a halachá no mesmo nível da Torá. Na interpretação deles. Ou seja, se um caraíta acredita que ele guarda a halachá como a Torá, Com certeza sim. Em outras palavras, eu acredito que um caraíta, quando cumpre sua halachá, acredita que está cumprindo a Torá. É o que eu imagino. claro, os caraítas são talmúdicos? Não, Bem, mas ainda são judeus. Repito, se Paulo faz isso, está errado. Mas um caraíta não. eu disse que Paulo não era judeu. Não. Você afirma que Paulo, por não seguir a halachá, não pode ser considerado judeu e até duvida disso. Agora na verdade... Eu duvido que Paulo era judeu, aliás. Bom, exatamente. Mas digamos que ele era judeu, ok? Vamos supor que Paulo era judeu. Ser judeu não garante que alguém cumpra a Torá, nem ter sua própria interpretação. Veja o exemplo dos caraítas que você mencionou. Um caraíta pode ser judeu, mas interpretar a Torá de forma bem diferente.
Paulo, a mesma coisa. Pode ser que ele seja judeu? Mas a história dele é outra coisa. Não é Torá, não é Halachá, não é parte da tradição judaica. É outra coisa que ele trouxe literalmente da segunda maior cidade greco-romana do planeta naquela época, Tarso, que tem ideias de religiões mistéricas, que tem ideias da filosofia grega. O que me vem à cabeça, tipo, nada a ver. Definitivamente não segue a tradição judaica. Tire o preconceito cristão e você vai conseguir ver Shaul. Falo do contexto histórico. Vai negar que Tarso era a segunda maior cidade greco-romana da época? Você quer dizer que só existem judeus nascidos em Israel, os sabras, mas há judeus de outros lugares também? Ai. Mas por acaso você vê um racídico de Satmar escrevendo nos termos de Friedrich Nietzsche? Diz que tal coisa não, mas em Paulo você vai ver coisas desse tipo. Como o que, por exemplo? Cite qualquer análise, Paulo, quase qualquer uma, que o Paulo tenha trazido e eu te mostro como ele traz filosofia grega ou greco-romana. É que você tem o ônus da prova. Se você me disser que o Paulo fala nesses termos, qual seria um, por exemplo? O que seria um conceito estrangeiro? Ok, É, deixa eu te dar um exemplo bem explícito. O que são os frutos? O fruto, como se diz, das obras, como vocês dizem, Não sei o que vai. que as pessoas fazem obras e são os frutos das obras, algo assim, que é algo que Paulo enfatiza muitas vezes. Ou, por exemplo, que o Messias, para ele Jesus, ressuscita corporalmente ou não. O que Paulo diz? Sim, corporalmente. Não, não, como um corpo. como corpo? Pablo, Não coloca como povo. Hã? onde diz isso? Coríntios 15, não me lembro. Não, pelo menos me dê a referência. Não estou pedindo para você recitar, não estou pedindo a localização exata, mas assim, eu vou ter uma ideia disso. Aqui. Verdade? Ah, Assim também é a ressurreição dos mortos, em Coríntios 15, 42. É semeado em corrupção e ressuscitará em incorrupção. É semeado em desonra e ressuscitará em glória. É semeado em fraqueza e ressuscitará em poder. É semeado em corpo natural e ressuscitará em corpo espiritual. A corpo natural e a corpo espiritual, esses são conceitos que, literalmente, se não forem de religiões mistéricas, não são judaicos para começar, mas são definitivamente de concepções mais voltadas para o pensamento grego. E você o que acha? Com que corpo o Messias ou Yeshua ressuscitou? Segundo ele, o Messias não morre. Messias não ressuscita nem morre. O Messias não morre? Você conhece o conceito de Joseph? O Messias davídico não o matam. E se o matam, ele não ressuscita? Mashiach ben Yosef ressuscita? Morre. Mashiach ben Yosef, por exemplo, se ele morrer, ele ressuscita? Aham, certo. Ele ressuscita? Não? Não há nenhuma fonte que diga que o Messias ressuscita. O Messias ressuscitou sim. Com que corpo? Mashiach ben Yosef ressuscita. Você conhece o Evangelho e as Escrituras, certo? Não. Por que você está me dizendo isso? Você conhece Mashiach ben Yosef? Mashiach ben Yosef não ressuscita. Há uma fonte que diz que ele pode morrer, mas não afirma que morre, só que pode morrer. Isso é outro assunto, pois entendemos que vocês dividiram o mesmo Messias em duas partes, porque não entenderam que era a mesma pessoa. Se você entende que Ben Yosef e Ben David são a mesma pessoa, Yeshua se encaixa bem, pois veio num burrinho e virá num cavalo no final, certo? Mas afinal, o que é Mashiach Ben Yosef? O que significa ben Yosef? Filho de José? E Jesus? Yeshua, Era filho de Yosef? voltando ao assunto que você falou hoje sobre o corpo. Adam, que corpo ele tinha? Um corpo carnal ou um corpo glorificado de origem divina? O Midrash diz que seu corpo era como unha. Um Midrash, mas e você, o que acha? Eu acho que não é literal. Adam não é literal. É isso que eu penso. É só uma alegoria? Não é uma alegoria. Não é alegoria. Você fala em termos greco-romanos ensinados a vocês. Não é literal. Você falou em termos alegóricos? Quando? Ou seja, o Adam foi em carne e osso ou teria um corpo de outra natureza? Ou não, repita.
Um Midrash diz que ele era feito de unha, mas no Tanakh afirma que era de barro. Eu não acho que seja literal. Obrigado. Não sei o quê? Não é literal que... Então ele não era de carne e osso? Ou ele era de carne e osso? O relato de Adam, você acha que Adam, não sei como vocês imaginam, mas talvez fosse como um senhor com uma folhinha em um jardim literal e uma serpente descendo de uma árvore com uma maçã na boca? Não. Quer dizer, Que você diretamente é uma simplificação. são ideias muito mais... Perdão? Você não acredita no sentido literal da escritura? Não, Sim, eu acredito no sentido literal. mas não acho que o sentido literal seja tão fácil assim. É outra coisa. Não vejo o Pshet dessa forma, é uma caricatura. Quer dizer, e por isso que se diz que Adão foi feito do barro, vocês realmente acreditam que Deus pegou e começou, sei lá, como o Deus Hanuman, tipo um oleiro, e colocou um espírito em Adão? Estamos tratando de questões bem mais profundas. Existem 2 relatos sobre a criação de Adão. É muito mais complexo para simplificar. Em qual Pshat acreditamos? A primeira criação de Adão ou a segunda criação de Adão? Então existem 2 Pshatim. Não é Pshat. Aqui não tem Pshat, de verdade. Primeiro. Segundo. Não tem nada a ver. Estamos falando do século I. No século I não se fala que o Mashiach vai morrer e ressuscitar. 2. O Mashiach davídico, em geral, não vai ser morto. 3. A ressurreição dos mortos. Concebê-la como algo mais nesse sentido paulino. Já te trouxe uma prova, e você está tentando me explicar por que não seria da cultura greco-romana. Não sei como você pode conciliar isso, mas está aí. Até onde eu sei, pela minha ignorância, no judaísmo, interpreta-se que há um Adam Harishon, que teve uma origem celestial, ou vamos chamar de outro mundo, outra direção, outro Olam. É Kabbalah, é isso aí. E ele foi lançado para esta dimensão, Malchut, certo? E aí, bom, é o seu exílio, sair do Éden, seria ter sido lançado nesta terra, nesta dimensão. Então, como você pode me dizer que o conceito de um corpo espiritual é algo greco-romano ou algo pagão? Sim, na mesma literatura também está. Mas o que você está dizendo é Kabbalah, que tem isso que você está falando, é nitidamente influência neoplatônica. Isso é neoplatonismo, como você disse. Você está dizendo que a Kabbalah é neoplatônica. O que você explicou tem influência neoplatônica, sim. Não estou dizendo que toda a Kabbalah e todos os conteúdos da Kabbalah sejam assim, há coisas que não são. O que você acabou de dizer é um dos conteúdos que existem na Kabbalah, onde definitivamente se vê a influência neoplatônica do catarismo, ou não do catarismo, porque o catarismo era mais gnóstico, mas o neoplatonismo da Provença do século XII, sim, definitivamente. Então você está dizendo que literalmente Adam Harishon não existiu como uma pessoa, como um humano? Mais uma vez, vou dizer pela terceira vez, não é literal, não é literal. Não estou dizendo que não existiu, nem estou dizendo que existiu, estou te dizendo que não é literal. Eu acredito que existiu, mas não literalmente como está escrito ali, ok? Agora, se você está me trazendo uma explicação do Zohar, você considera que o Zohar é muito avesso a toda essa teologia, certo? Que você está tentando defender. Nem todas. Eu também vejo paralelos entre as palavras de Mashiach e de seus discípulos. Por isso eu te digo, sem preconceitos, certo? Vejo que há muitos paralelos, os quais, como te disse no começo, vocês omitem. Mas tudo bem. Mas... Novamente, mas aí está a grande diferença. Que você chama de paralelismos, que são citações tiradas a dedo, para ver o que se parece, até mesmo meias citações, que esse é o método cristão desde o início. Pegamos citações hebraicas para ver o que se parece. Enquanto pessoas como eu leem tudo e veem que não, a ideia é outra. Simplesmente é uma manipulação que o cristianismo fez e isso acontece desde os evangelhos, desde Paulo, que cita errado de propósito e traduz errado para te dar uma ideia que não está ali. O mesmo fazem até hoje. Vão dizer, não, veja, está escrito no Zohar um paralelismo. Por favor, é por isso que eu não trago essas citações, porque eu conheço o que dizem e não dizem essas coisas. A menos que prefiram, posso citar todas as fontes judaicas para evitar comentários. Tenho vídeos, um deles se chama Resposta aos Nezaritas. Resposta aos Nezaritas ou algo assim, trazendo várias fontes. Não sei se já viu meus 1.500 vídeos, já falamos disso, mas pode assistir. E ali mostro fontes que eles usam para manipular, mas não mencionam esses assuntos, ok?
Bom, está certo, falamos um pouco sobre isso. E bom, sempre com a intenção de voltar, digamos, à raiz de tudo, certo? Acho que você sabe muito bem que, de um extremo ao outro, todos buscamos a verdade, certo? Como nos ensinou, como ensinaram, como herdamos, como aprendemos. E deixa eu te dizer, fico feliz por você estar buscando. Saber que agora você entende esses conceitos já é um grande alívio para mim. Primeiro porque você não vê mais isso de forma idólatra. Para mim isso já é um passo enorme, que você quebra um esquema que é muito difícil da pessoa se livrar. Agora que você está investigando mais o que dizem as fontes, e vejo, graças a Hashem, que você está olhando para as fontes de forma mais ampla, e o que você está fazendo de perguntar para um judeu, está certo? Tipo, assim, sem medo e ouvindo. Ouça, qual é o outro ponto de vista? Acho isso ótimo. E eu acredito que realmente você vai chegar a conclusões diferentes. Porque eu também, com os meus anos, sei que vou aprender mais. E a gente vai se moldando mais, com certeza. Não acho que vou me tornar cristão porque me parece... Digo, Já é uma ideia extremamente ultrapassada. Também não quero que você se torne cristão. Não é esse o ponto. Eu não gostaria que você se tornasse cristão. Fico feliz. sim, fico feliz. Mas no seu caso, eu acho que sim, e te digo isso pela experiência que tenho nesse assunto. Sim, eu acho que pessoas como você, que continuam avançando, realmente chegam à abordagem do judaísmo, que é o que você já experimentou. Um pouquinho, bem de leve. Ou seja, porque o que você diz, eu fico com a citação pela metade que parece se encaixar, ou vejo qual é a fonte completa, e você começa a abrir um mundo gigante e começa a dizer, uau, essa é a verdade.